Então, meus caros amigos, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de diálogo, de reflexão, de oração. Desde o início do mês de setembro, a gente está refletindo, rezando, interagindo sobre o tempo da criação. Na primeira semana, nós tivemos no judaísmo o Antônio Carlos Coelho, com o ambientalista Luiz Mérico. Na segunda semana, nós tivemos a Isabel Cristina, da religião de matriz africana, a Mãe Cris, com o ambientalista Carlos Hugo Rocha. E hoje nós teremos três, olha só, hoje vai ser fantástico. Hoje nós vamos ter três pessoas. Uma vai se falar sobre a Marcha Latino-Americana pela Paz, ou Regis Carrete, porque não basta só a gente falar, a gente tem que promover situações e ações que convidam para ter ações de paz. Depois a gente vai ter o nosso convidado da religião budista, né? O Milton Satu, que é um prazer, né, estar aqui com o senhor. E depois, carinhosamente, vamos ter o Roberto Malves, que será o Gogó, né? Carinhosamente, que cada um terá, né? O senhor Milton e o Roberto terão 20 minutos para falar a respeito da crise hídrica, né? Cosmovisão e crise hídrica. E depois a gente abre para perguntas. No chat vai estar aberto para vocês colocarem algumas dúvidas e também vai estar lá a lista de presença. Então a gente vai acompanhando o chat e vai também colocando as informações lá. Então, primeiramente eu peço para o Regis, né, falar um pouquinho para nós a respeito dessa caminhada e depois a gente abre a palavra para o Milton e para o Roberto. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Oi, Eva, obrigado. Boa noite a todos. Oi, Beto. Oi, Milton. Alguns amigos aí que não vi há um tempinho aí, que também participaram da Segunda Marcha Mundial, que foi um pouco antes da pandemia. E obrigado pelo convite aí de estar podendo participar e desse evento com um tema tão importante para toda a humanidade, né, para o nosso planeta, que é esse tema hídrico da água, enfim. E, bom, eu acabei de conectar aqui, eu tinha conectado antes, caiu, mas consegui conectar. Eu consegui ouvir a fala de algumas pessoas aí, muito interessante aí o contexto, né, e pessoas de vários lugares também. Bom, eu não sei se a Eva comentou, me apresentou, mas meu nome é Regis, eu estou falando desde Curitiba e sou humanista e faço parte da Marcha Mundial, das marchas que já acontecem desde 2009. E agora, nesse momento, né, essa atividade que está fazendo agora, ela é uma atividade que faz parte dessa primeira marcha multiétnica e cultural latino-americana pela paz e não violência. Então, nesse dia, 15/9, a gente está conectado com diversas outras atividades, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, com diversas ações virtuais e presenciais, incluindo também nessa data o início de uma marcha física que começou vai percorrer por alguns dias a Costa Rica. Então, a marcha também simbolizando e dando voz, né, para todas essas diversas lutas sociais, né, e políticas, né, por um mundo melhor, né? E, enfim, a gente teve em 2009, 2010 a primeira marcha mundial pela paz e não violência. Teve a primeira marcha latino-americana em 2017, a primeira marcha sul-americana em 2018 e a segunda marcha mundial pela paz e não violência em 2019 e 2020. Então, foram atividades que marcaram já o início dessa construção, desse trajeto para despertar uma consciência, né, de paz e não violência na humanidade. E
é importante ressaltar que essa é uma marcha organizada por diversas organizações, movimentos sociais. A ideia é criar uma rede onde a gente vai fortalecendo e dando voz a todas essas iniciativas que já existem, né? Tanto iniciativas que existem aqui no Brasil, como em Moçambique, como em outros lugares. No caso da América Latina que a gente está falando, a gente dá voz a tudo isso que acontece e a gente ir se fortalecendo em relação a tudo isso que se faz em prol da paz e da não violência, né? Que pode ser muito amplo aí os temas. Então, nessa primeira marcha latino-americana, né, que já vem fazendo o seu aporte, então se mobilizam marchas e várias ações que estão acontecendo até o dia 1º e dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro é o Dia Internacional da Não Violência, aniversário de Gandhi. Vai finalizar essa marcha num grande fórum virtual, né? Vão ser nesses 2 dias, o dia 1 e 2 de outubro. Então, todos estão convidados aí para participar desse fórum, né? Então, a ideia é a gente articulando todas essas atividades que já estão propostas ou propor outras atividades e culminar tudo isso nesse grande fórum virtual. Então, eu vou só comentar então um pouco dos objetivos da marcha, até porque para também se ter em conta por que essa atividade de hoje se conecta também com a marcha, que é um dos seus objetivos, né? Então, só dando um pouquinho de contexto aqui, né? Unidos os povos latino-americanos e caribenhos, povos indígenas, afrodescendentes e habitantes deste vasto território, nos mobilizamos e marchamos para resistir a diversas formas de violência e construir uma sociedade solidária e não violenta. Aí tem os objetivos da marcha, né? O primeiro, resistir e transformar todos os tipos de violência, física, de gênero, verbal, psicológica, ideológica, econômica, racial e religiosa. Lutar pela não discriminação e igualdade de oportunidades como políticas públicas que garantam distribuição justa de riqueza. Reconhecer os direitos e a contribuição ancestral dos povos indígenas de toda a América Latina. Que os estados renunciem a usar a guerra como forma de resolver conflitos. A diminuição do orçamento para todo tipo de armamento. Dizer não à instalação de bases militares estrangeiras, exigindo a retirada também dessas bases já existentes. Promover a assinatura e ratificação do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares em toda a região. Dar visibilidade às ações de não violência em prol da construção de uma nação humana universal, em harmonia com o planeta. Construir espaços onde as novas gerações possam se expressar e se desenvolver em ambientes sociais não violentos. Promover a descolonização cultural, política e econômica de toda a região. Alcançar a livre circulação de pessoas, eliminando vistos entre os países da região e criando um passaporte para um cidadão latino-americano. Nenhum ser humano é ilegal. E esse ponto que eu deixei por último, que tem a ver com o tema de hoje, né, que é conscientizar sobre a crise ecológica, o aquecimento global e os graves riscos gerados pela mineração a céu aberto, o desmatamento e o uso de agrotóxicos. O cuidado e acesso irrestrito à água, como direito humano inalienável. Então, esses são os pontos que essa primeira marcha latino-americana, né, traz, e um desses temas também é o direito à água e esse cuidado, né, com a água e com o planeta. Então, eu acho que é isso, né? Não sei se... Obrigada, Regis. Vou falar Foi mais uma boa alguma coisa. apresentação. É bom a gente saber, né, conhecer um pouco mais, para poder participar. A gente só consegue participar conhecendo, né? Não é mesmo? Então, muito obrigada pela apresentação. Com certeza. Obrigado, Eva. Eu queria só colocar uma coisa, completando essa fala do Regis, que a gente agradece.
mas colocar o seguinte: nós estamos levando para esse dia 2 de outubro, dia de Gandhi, lá nesse fórum temático que vai ocorrer em Costa Rica, mas vai ser de maneira virtual. A gente está levando o Almir Suruí, da comunidade Suruí indígena, tá? Uma liderança, um biólogo, enfim, e o Iriamar Antônio Ferreira, que é do Fórum de Mudanças Climáticas ligado à Amazônia, tá? Então, nós vamos estar levando duas questões importantes para essa discussão latino-americana no fechamento da marcha, que é a questão indígena e a questão do bioma Amazônia. Então, só para complementar. Obrigada. Então, eu acredito, acho que todos que estão aqui acreditamos que a democracia, o acesso à informação, a educação, a distribuição de renda, a produção de energia limpa e as políticas de uso sustentável do solo e da água são aspectos decisivos para esse diálogo aqui aconteça, né? Por isso que a cosmovisão e a crise hídrica é tão importante ser discutida. Vou abrir agora a fala para os nossos convidados, Milton Sato, budista, que ele é um engenheiro eletrônico, eu olhei e falei, engenheiro eletrônico, né? Então, engenheiro eletrônico, ele é praticante do budismo há 20 anos, no CBB, né? Que é o Centro de Estudo Budista Bodhisattva. Isso eu falei corretamente? Desculpa se eu errei. Então, ele dá orientação, ele dá cursos, retiros e ajuda na meditação. E o nosso convidado também é o Roberto Malves, que é o Gogó, querido Gogó, gostei, né, de ser Gogó. Ele é graduado assim, na área de humanas em quase tudo. Filosofia, ele é em estudos sociais, ele é em letras, né, pela Faculdade de Lorena, e é um teólogo. Então, é um amigo meu, né, um colega de teologia. Então, abra a fala de 20 minutos. Primeiro vai ser o seu Milton Sato, depois a gente passa para o Roberto Malves. Obrigada. Então, eu sou engenheiro, Eva, ninguém é perfeito, né? Então, a minha imperfeição fica por aí. Eu levei muito tempo para abandonar esse estigma, né, de visão racional com planilhas. Eu imagino. Que as planilhas é a solução do mundo, né? E que pela matemática de 1 mais 1 você vai descobrir que amanhã vai virar o 3 e não vem, né? Que as coisas são muito mais complexas do que a gente consegue imaginar com uma matemática simples e básica que a gente domina, né? Mas a gente vai superando, né? Então, essa aqui é a questão. Para não falar muito, eu peço que vocês controlem, né, o tempo, me avisa aí com uns 3 minutinhos antes para eu encerrar, para colocar em ordem a fala toda, né? E para não falar muito, eu sugiro assim que a gente faça uma meditação, uma breve meditação, muito rapidinho, porque eu acredito que a gente se conecta, né, através do silêncio, né, que é a grande verdade por trás de toda manifestação, de toda fala, de todo posicionamento, né? Então, por trás dessas divergências existe um silêncio. Então, quando a gente se conecta no silêncio, a partir desse vazio, nós podemos construir mundos mais favoráveis, né? E deixa eu fazer uma solicitação aqui, né? Pode ser meio chata. Eu sempre digo assim, quem tiver de pijama não precisa abrir a tela, mas se puderem, vai ser bem bacana. Eu me sinto assim mais próximo das pessoas, né? Então, se puderem, serão bem-vindas, né? Com a imagem, né? Com a câmera aberta. Mas se não puder, tudo bem, não é obrigatório. Então, vamos começar com a meditação. 3 sinos. No primeiro, nós chegamos nesse ambiente de prática, onde nós vamos conectar as nossas mentes com a mente desse Buda, desse Deus Todo-Poderoso, né? Desse ser maior. No segundo, nós reverenciamos aos mestres que nos trouxeram essa técnica, né? Nos trouxeram essa prática até os dias de hoje. No terceiro, nós iniciamos a meditação. Para quem está sentado, desencosta do espaldar, mão sobre os joelhos, a coluna alinhada,
o queixo levemente recolhido, acertando a cervical, os olhos relaxados e abertos, fixos em algum ponto à nossa frente, olhos abertos como os ouvidos estão abertos, como a nossa pele está aberta. A ponta da língua tocando o céu da boca, fechando um circuito energético dentro do nosso próprio corpo. Inspira, solta o ar. Quando inspira, alinha a coluna e quando solta o ar, relaxa todo o corpo. Preste atenção no seu corpo, nos impulsos que surgem, natural e automaticamente, para que ele se mova. E, na medida do possível, talvez pela primeira vez na nossa vida, a gente toma a decisão de não seguir o impulso do corpo. Se o corpo é meu, eu deveria ter um mínimo de controle sobre ele. Então, ficar parado na meditação não é um exercício de rigidez ou de disciplina, e sim de liberdade, de não seguir o comando do próprio corpo. E se o impulso for tão insuportável que eu não consigo, então você libera a mão, o ombro, o pescoço para se mover, mas não deixe que ele se mova por conta. E tudo bem, e volta à meditação. Nós estamos retomando o controle sobre o corpo, que às vezes é necessário. Depois nós vamos aprender a retomar o controle das emoções, que sempre é recomendável, e depois nós vamos aprender a ter controle sobre a mente, que é ganhar a nossa própria vida. Boa noite, então, pessoal. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Né? Muita gente boa de muita parte do mundo, muitas partes do mundo. Deixa eu contar uma historinha do Buda. O Buda surge há 2.600 anos atrás na Índia, né? No norte da Índia, num reino muito pequeno, o reino de Sakya. E lá tinha dois povos, dois reinos, e eles se davam bem. Né? Era cortado por um rio, até que eles foram atingidos por uma seca. E aí o rio começou a diminuir sua vazão de água, e, é claro, a tensão entre os dois reinos começou a crescer, né? E chegaram ao ponto de os dois exércitos estarem mobilizados por uma guerra iminente. Como o Buda estava na região, chamaram o Buda. E o Buda escutou os dois lados, né? E ele perguntou para os dois reis, né? A água é importante? Sim, a água é muito importante. Né? E a vida dos seus familiares, dos seus amigos é importante? Nossa, isso é muito mais importante. Né? É mais importante do que a água? Sim, sim, é muito mais importante que a água. E vocês acham que é inteligente vocês brigarem por causa da água e matarem os seus amigos, seus familiares? E fazendo com que o próprio rio deixe de ser útil, porque ele vai estar manchado de sangue? Aí os reis pensaram e resolveram compartilhar aquela água de uma maneira mais econômica, né, mais racional. E não teve a guerra, né? Eu estava pensando que hoje em dia isso talvez não desse muito certo, né? Porque se o rei dissesse assim, Índia acima de todos, ou dissesse assim, Nepal primeiro, Nepal first,
eu acho que a guerra teria andado, né? A gente não teria essa história, essa resolução pacífica que o Buda sugere. Mas no budismo, a questão básica, né, é entender as pessoas da forma como elas conseguem conceber a sua própria felicidade, né? O Dalai Lama, ele diz que todos os seres querem ser felizes e todos os seres querem se afastar do sofrimento. Isso é uma frase simples, mas extremamente profunda. Quando ele diz isso, ele equaliza toda a vida. Os cachorros querem ser felizes tanto quanto eu. As pessoas de esquerda ou de direita querem ser felizes tanto quanto eu. Os cristãos e as tradições africanas querem ser tão felizes quanto eu. Então, nós somos iguais a partir dessa análise. E todos nós queremos nos afastarmos do sofrimento, assim como os passarinhos, os peixes, as árvores, né? Então, uma frase muito simples, muito singela, equaliza todos os seres vivos, não só seres humanos, né? Então, nós começamos a ultrapassar a visão antropocêntrica, né? Da água, do equilíbrio, da ecologia. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos se afastar do sofrimento. Então, com esse passo atrás, aonde a gente se equaliza, aí nós podemos fazer o silêncio de onde todas as manifestações elas surgem através de uma liberdade pelo próprio espaço, que é esse grande silêncio, né? E vai surgir culturas, né, preferências, sistemas políticos e assim por diante. Mas, no fundo, por trás de tudo isso, existe esse espaço silencioso e luminoso, porque dele todas as manifestações ocorrem. A gente pode, se a gente quiser nominar, a gente estaria errando, né? Porque quando você nomina o que seria esse espaço, você reduz a própria concepção do que ele possa ser. Então, vamos deixar assim, a verdadeira natureza da realidade. Se a realidade tem uma natureza, essa verdadeira natureza da realidade é esse espaço vazio, livre, onde tudo pode emergir. E dentro desse espaço, a água, ele é um elemento, né? Nós temos 5 elementos: a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço. O espaço permite o surgimento desses elementos. E no budismo, nós vamos definir toda a realidade, através de algumas palavras-chave: interdependência, inseparatividade, impermanência e insubstancialidade. A interdependência, a água, ela é interdependente com todo o planeta, com todo o cosmos. Não existe uma água isolada. O Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, budista, ele diz que a água ela é composta de elementos não água. Você não pode definir o que é água. Você vai dizer, não, a água é uma molécula, né, H2O, mas não é, porque cada molécula dessa é composta de elétrons e de átomos, do núcleo, e cada partícula dessa é composta de muito mais outras subpartículas, que eu vou deixar isso para o Roberto falar, né? Mas então, nós vamos perceber que a água, quando você tenta analisar, não existe água, né? Existe um grande movimento de energia que vai se conformar em átomos, e 2, 3 átomos vão se aglutinar numa molécula de água, né? Então, a água, ela não existe, ela é vazia. E a água, ela só pode ser definida através de outros elementos. Então, a gente vai dizer que a água não é terra, não é água, não é
não é terra, não é árvore, não é ser humano, então não é sol, não é lua, não é nada. Daí você vai tirando as características, vai definindo a característica da água. Porque se você remover qualquer uma dessas partículas, a água deixa de existir, né? Então, a água, ela é composta de elementos não água. Então, quando você tira um elemento, quando você tira o sol, a água desaparece, né? E aí a gente vai perceber, por exemplo, que a chuva que falta aqui no sul do Brasil, ela depende da areia do Saara, da floresta amazônica e dos ventos que trazem a possibilidade de chuva aqui para o Brasil. Então, isso é inseparatividade de todas as coisas. A impermanência é muito facilmente vista, né? Que hoje a gente tem água, amanhã a gente pode não ter. A água, ela tem vários estados, que dependendo das condições climáticas, ela muda, né? De estado líquido, gasoso ou sólido. Então, isso é inseparatividade. E a insubstancialidade é que esse espaço da onde tudo emerge permite o surgimento de água, do fogo, da terra, do ar, né? É esse espaço que permite o surgimento dos elementos e das manifestações. Permite o surgimento dos seres humanos, do reino vegetal, dos animais, dos insetos, dos peixes, né? E não tem como se separar isso. Então, eu acho que essa é uma visão budista sobre a água, né? Eu vou deixar por aqui assim a fala, porque eu acredito que se tiver alguma pergunta, a gente possa desenvolver um pouquinho melhor um detalhe ou outro, né? Não sei se tá bom assim. A gente vai deixar as perguntas mais para o finalzinho, viu, Sr. Milton? Mas agradeço Perfeito. a sua visão, daí agora a gente vai ouvir o Gogó a respeito, né? O seu olhar também. Obrigada. Ok, gente, eu agradeço o convite, a conversa aqui. Foi o Beto que fez esse contato comigo. E agradeço o Milton por essa visão a partir do budismo. Eu lembro sempre daquela frase dos teólogos da libertação, eles sempre diziam isso: cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, essas abordagens diferenciadas, elas enriquecem. Eu participei do Sínodo para a Amazônia, em Roma, um pouco, pelo menos, cheguei lá, fiquei doente, não pude participar o tempo todo, mas a tônica do Sínodo, uma das tônicas de insistência, inclusive do Papa Francisco, era que a gente fosse capaz de ouvir as culturas originárias, as diversas visões que esses povos têm, né? E ele dialoga na Laudato Si com as mais diferentes religiões, as mais diferentes abordagens. E ele nos chama a uma responsabilidade comum. Então, eu achei interessante ouvir o que o Milton falou e no sentido como se coloca. Eu vou falar de uma forma mais tradicional. Precisei beber água aqui, porque a garganta está falhando. Tem uma cachorrinha aqui também que, de vez em quando, ela começa a latir. Pode ser que ela faça uns ruídos aqui. Eu estou sozinho em casa. Pegando pela temática das cosmovisões, a chamada crise hídrica, eu queria lembrar essa percepção que é do mundo inteiro, é mais do mundo da ciência, mas também no mundo das religiões, as visões, né? Não é propriamente que a gente tenha uma crise hídrica, mas nessa lógica da interdependência de tudo está ligado, tudo está interconectado,
se diz que a gente tem uma crise de um modelo de civilização. E dentro desse modelo de civilização, que está em crise em várias dimensões, é uma crise ambiental, é uma crise social, é uma crise política, é econômica, e são dimensões de uma mesma crise, que é essa relação, vamos dizer assim, equivocada do ser humano com a natureza a qual nós mesmos pertencemos e a qual nós mesmos somos. Essa falta da percepção da interdependência, onde tudo está interligado, tudo está conectado, e que nós somos natureza. A gente usa a expressão dos movimentos sociais, ou também com música, um pouco de arte, que não é, nós somos água, nós somos terra, nós somos ar. Esses elementos fazem parte do nosso corpo, da nossa compreensão da vida. Então, olhando para essa crise assim, mais sistêmica, mais global, é que, então, muitos cientistas dizem, nós estamos atravessando uma mudança de época, né? Não é só uma época cheia de mudanças, mas é uma mudança de época, quer dizer, em resumo, talvez até o final do século, não se consegue dar prazos exatos para isso, mas o planeta que a gente mora e a qual a gente pertence, essa casa comum, e a própria humanidade serão muito diferentes do planeta que a gente mora hoje e da humanidade que está na face da Terra hoje. Não sabemos o que será, mas será diferente. Em função de todas essas mudanças que vão sendo operadas, por um lado, na própria casa comum, com a devastação, sobretudo das florestas, por consequência dos rios, da biodiversidade. E, ao mesmo tempo, você tem um avanço espantoso da técnica, das tecnologias, da ciência, e a ilusão que você pode substituir os elementos básicos, os fundamentos básicos da vida pela própria ciência e pela própria tecnologia, né? Uma vez eu fui falar num colégio aqui na cidade vizinha, eu estou ao lado do Rio São Francisco, estou aqui a uns 200 metros, em Juazeiro da Bahia, e ali na frente tem uma ponte que junta a gente do nosso lado da Bahia, do outro lado do Pernambuco, a cidade de Petrolina. E um colégio ali de classe média alta me chamou uma vez para falar com estudantes que iam prestar vestibular. E eu sou acostumado a lidar com os movimentos populares, eu não sou acostumado a lidar com a classe média e com as elites. Não é o meu mundo e do meu trabalho. Mas eu fui. Aí eu fui pensando como é que eu ia conversar com aqueles meninos, né? E a sala estava cheia, o salão, aí eu fiz essa pergunta para eles, o que é que vocês estão sonhando em fazer vestibular para quê? Sonham em ser o quê? Aí o pessoal foi aqui na mão, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, e foram falando os vários sonhos, as várias profissões. Eu perguntei, vocês vão precisar do quê para chegar lá? A gente precisa ser disciplinado, a gente precisa ser estudioso. Eu fui concordando, né? A gente precisa de dinheiro. Eu fui concordando. E foi terminando, e foi parando. Aí eu falei, é só isso que vocês precisam? Eles ficaram em silêncio. Aí eu perguntei, vocês não vão precisar comer? Claro. Vocês não vão precisar de ar para respirar? Claro. Vocês não vão precisar de água para beber? Aí uma menina ergueu a mão e falou, isso é o óbvio. Né? Aí, como nós temos essa situação do Rio São Francisco aqui, um rio agonizante, eu perguntei para ela por que é óbvio que daqui 20, 30 anos a gente vai ter água aqui em Juazeiro Petrolina. Aí que o pessoal
pelo menos ousa pensar um pouco mais, né, na nossa interdependência dos elementos básicos da vida, dos fundamentos básicos da vida. Mas, se você prestar atenção um pouquinho nessa crise de época, na questão da água, nós, nos movimentos sociais, eu particularmente, nem chamo de recurso hídrico. A água não é só recurso. A água é um elemento vital. A água tem múltiplos valores, valor biológico, valor social, valor cultural, valor paisagístico, de lazer, e tem múltiplos usos, como diz o pessoal da hidrologia. Você usa água para a indústria, você usa água para a agricultura, você usa água para beber, você usa água para tomar banho, uso doméstico. Então, é um elemento de uso universal e que compõe a vida e as bases da vida. Pelo menos até agora não se conhece nenhuma forma de vida que, de alguma forma, não dependa da água. Então, essa percepção que é chave no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo. Vou retomar um pouquinho aquilo que o Milton falou. Isso foi muito debatido no Sínodo para a Amazônia, inclusive pelos cientistas que estavam lá, os brasileiros, inclusive. O ciclo das águas brasileiras, como todo ciclo das águas, ele nasce na linha do Equador, mas no Brasil tem uma particularidade, em grande parte da América Latina, que passa por cima da Amazônia, e a floresta injeta mais água na atmosfera, porque ela busca água no subsolo, pela evapotranspiração, ela joga água na atmosfera. E uma árvore, como a samaúma, chega a botar 1.000 litros de água por dia na atmosfera, uma árvore. Então, você cria esses rios voadores que o Milton acabou de falar. Aí os ventos empurram, eles batem nos Andes, querem atravessar para lá, não atravessam, e descem ao longo de toda a cordilheira. Né? Aí vai chover no Planalto Central brasileiro, vai abastecer os nossos aquíferos no Cerrado, abastece o Guarani, abastece os que abastecem o São Francisco, aqui que alimentam o São Francisco, chamado aquífero Bambuí, Urucuia, né? A partir do Planalto Central, depois você irriga as bacias brasileiras, as que pendem para o norte, na direção da bacia amazônica, as que vêm na direção do São Francisco, e as que vão na direção do Paraná e do Prata, e do Pantanal, inclusive, né? Que depois, então, também desce por lá, pelo Rio Paraguai. E essas nuvens descem, elas passam por Mato Grosso, elas passam por São Paulo, passam por Goiás, elas chegam no Paraná, elas chegam em Santa Catarina, elas chegam no Rio Grande do Sul, elas chegam em Buenos Aires, e chegam em Assunção e chegam em Montevidéu. E aí, quando os geógrafos analisaram isso, eles se surpreenderam quando eles descobriram isso, porque tinha uma pergunta de ordem geográfica. Nessa latitude, no mundo inteiro, você tem desertos. Né? Do lado lá dos Andes, você tem o Atacama. Na África, você tem o deserto da Namíbia. Na Austrália, você tem o deserto australiano. E por que chove nessa mesma latitude, no tal Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Por que chove? E por que em outros lugares do mundo não chove? Não havia uma resposta clara, cientificamente. E agora há. Né? É a Amazônia que abastece todo esse território que transcende o território brasileiro e que chega a outros países da América Latina. E aí, o que está acontecendo? Nós estamos devastando a Amazônia, nós estamos devastando o Cerrado, e os nossos períodos de chuva começaram a ser mais intensos, por outro lado, menos volumosos. Quando chove, parece um dilúvio, mas quando nos últimos anos, está se falando na maior seca de 91 anos, que está atingindo a região sul e sudeste do Brasil. Foi menos impactante aqui para nós, porque ainda tem um outro fator, que é do lado do Pacífico. Quando tem o chamado fenômeno El Niño, vem uma massa de ar quente lá, e aí, então, esses reservoadores ficam mais colados aí perto de vocês, no Paraná. Chove mais por aí. Quando vem o chamado Laninha, que as águas do Pacífico
se resfriam e vem essas massas de ar frio, e empurra essas chuvas mais para cá, mas para o Nordeste é quando nós temos mais chuva, né? Mas nós aqui somos o último elo desse processo. Ao destruir a Amazônia, ao destruir o Cerrado, nós estamos destruindo a floresta que injeta água na atmosfera e que faz existir os rios voadores, e nós estamos devastando a grande caixa d'água que armazena essas águas no tempo da chuva e depois alimenta as bacias durante os períodos que não chovem. Eu estava aqui com o mapa, o gráfico do sistema, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, e eles têm um site que vocês podem consultar. Eu estava vendo ali, as nossas barragens do Sul e do Sudeste estão todas aí em torno de 10%, 15%, algumas muito pequenas em torno de 20%. É isso que o pessoal está dizendo, vai faltar água para os seus múltiplos usos, vai faltar água para a agricultura, vai faltar água para a energia, entendeu? Pior de tudo, vai faltar água nas cidades, vai ter racionamento, né? E aí não adianta você dizer que tem uma seca. Você tem que entender por que essas secas estão aumentando e estão ficando cada vez mais prolongadas. E por que você tem cada vez mais escassez de água. E é um modelo... Eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, de origem, região de São José do Rio Preto. Na década de 60, vários tios meus foram morar ali para o lado de Londrina, para o lado de Maringá, tal, foram plantar café por ali. E essas famílias minhas ficaram pelo Paraná. E um dia eu cheguei no Mato Grosso, numa cidade chamada Sinop. E eu achei estranhíssimo o nome. Eu estava pela CPD Nacional, achei estranhíssimo o nome de Sinop. Falei, minha gente, o que quer dizer Sinop? Aí me explicaram. Significa Sociedade Imobiliária do Norte do Paraná. Quer dizer, o pessoal fez todo um processo ali no norte do Paraná, onde a situação muitas vezes foi ficando inviável. E daí migra e vai lá para Rondônia. Vai para Rondônia e cria um ambiente semelhante. Quer dizer, o que você está replicando um modelo que, na verdade, ele não se sustenta. E muita gente de São Paulo, aqui se chama de gaúcho, vieram aqui para o oeste baiano, região do Cerrado, onde está muita água debaixo do chão, os aquíferos. O pessoal está metendo pivôs centrais, buscando água lá no subsolo para irrigar a soja. Devasta o Cerrado, devasta a Caatinga, busca água no subsolo, né, para irrigar. Em pouco tempo, você é matemático, né? Se você reduz as chuvas, reduz o poder de captação dos aquíferos, e você extrai do aquífero mais do que deposita, o aquífero rebaixa. E seca, inclusive. E recarregar um aquífero não é como recarregar um rio de superfície, um corpo de superfície, porque tem aquífero que leva 300 anos para se recarregar. Você precisa dar chance, é uma caixa d'água, efetivamente uma caixa d'água. Então, com esse processo, eu uso uma expressão que os técnicos não usam, é uma expressão minha. Nós estamos estabelecendo uma ruptura no ciclo das águas brasileiras. Uma ruptura, nós estamos modificando tudo. Né? Então, se você devasta a Amazônia, o que os cientistas nos dizem? Do Mato Grosso para baixo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vira deserto, como é um deserto em todos os lugares do mundo. Sem Amazônia, não existe. Hoje nós falamos muito no verbo esperançar, que é um verbo de Paulo Freire. O que é o esperançar? É você trabalhar hoje para que o futuro seja diferente. Né? Mas não adianta a gente falar em esperançar se aquilo que a gente está trabalhando hoje não condiz com a perspectiva do futuro. Se a perspectiva de hoje é devastar, não tem outro resultado no futuro, a gente já está colhendo isso e vai colher cada vez mais os frutos do desastre ambiental que esse modelo de civilização vai provocando. Fora isso, para terminar, nós temos ainda o problema da privatização.
Tem gente dizendo isso, que além da gente estar diminuindo o volume de água, e as empresas agora privatizadas liberaram as águas das barragens, mais do que deveriam, para poder criar uma escassez artificial e elevar o preço da energia e ganhar dinheiro com isso. Eu não tenho provas disso. Eu vi isso numa matéria do Brasil de Fato, né? Mas, se for isso, você tem a perversidade do modelo econômico, que joga com a desgraça do povo e da natureza para poder ganhar dinheiro em cima. Então, além da ruptura do ciclo das águas, você tem o problema da privatização da água, água transformada em mercadoria. E quase não existem mais bens comuns, né? A Igreja Católica sempre defendeu a ideia dos bens comuns, mas cada vez menos você tem bens comuns. Tudo é privatizado, né? Se você privatiza a biodiversidade, se você privatiza a água, se você privatiza a terra. Aqui no Nordeste já se privatiza o sol pela geração da energia centralizada nas grandes companhias solares. Você privatiza o vento pelas grandes empresas de pá de vento aí para gerar energia eólica, né? Isso poderia ser feito de forma descentralizada pelas casas das famílias. Aqui em casa eu tenho 18 placas de energia solar no teto da minha casa. Eu pago todo o meu consumo de energia com essas 18 placas. E o custo de energia aqui em casa era um absurdo, era R$700 por mês, né? Agora deveria estar mais de R$1.000 por mês. Com 18 placas aqui eu abasteço a minha casa, não tenho custo de energia. Poderia ser assim, né? Mas o modelo privatizante não permite que seja assim. Mas possibilidade de ser assim tem. Já tem técnica para isso. Tem. O problema não é ter a tecnologia disponível, o problema é você implementar essas tecnologias. E o terceiro elemento, então, é a degradação dos mananciais, né? Você tem uma enorme onda aí de poluição no Brasil, de dejetos domésticos, dejetos industriais, dejetos hospitalares, dejetos agrícolas, e o pessoal de Angola estava falando da mineração ali, né? Nós aqui no Brasil estamos tendo o mesmo problema nos nossos rios brasileiros, né? Basta ver o que aconteceu no Rio Doce, basta ver o que aconteceu agora em Brumadinho, e dizem que tem uma barragem em Mariana, que é a cabeceira do Rio São Francisco, onde eu estou. Os técnicos dizem que se ela romper, ela mata o São Francisco por 100 anos, porque ela é uma barragem de contenção de resíduos de extração de ouro. Então, ela tem todos os metais pesados que você possa imaginar. E essa barragem está em risco, não é? Essa barragem está em risco. Então, você teria que ter noção de bacia hidrográfica, de região hidrográfica, né? E nós não temos essa percepção, nós não temos essa sensibilidade. O mundo político é alheio totalmente a isso, o mundo econômico é alheio a isso, só percebe isso quando, então, as chamadas crises vêm, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer aí com essa questão do racionamento da água, porque você tem que combinar isso com o uso industrial, com o uso comercial, com o uso doméstico, com a geração de energia, né? Mas quando, famosa expressão, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Se usa muito essa expressão aqui no Nordeste. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas o que eu queria deixar claro para a gente é o seguinte: nós estamos longe de perceber essa interconexão das coisas e de raciocinar dessa forma, e muito mais longe ainda de desenvolver um modelo econômico que tenha a capacidade de compreender toda essa interconexão e de respeitar que nós precisamos da natureza, que a gente nunca vai poder abdicar desses elementos naturais para sustentar um modo de civilização em paz. Eu fico um pouco por aqui também, porque eu acho que é melhor abrir a conversa, assim fica mais fácil. Devolvo. Muito obrigada, Gogó. É uma visão assim de comprometimento e responsabilidade, né? Eu acho que, olha, está chovendo aqui em Curitiba. Faz tempo que eu tô quase, né? Fazia tempo que eu não escutava o barulho. Eu tinha saudade. Eu estava ligando. Olha só como é que é. Eu estava vendo música com sons de chuva, porque eu já estava me esquecendo do som da chuva. Já não estava mais ouvindo. Ficamos uma média assim de
quase um mês sem chuva. E as chuvas que caem aqui em Curitiba eram muito pouquinhas, né? Era coisa de 5 minutos, acabava. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ficava o dia inteiro dentro de casa, porque caía água. Você precisa vir para o Nordeste, Eva, para ficar uns 6, 7 meses sem ver uma gota de chuva. Aí você Nossa, deve até ficar desesperada. Aí eu vou ficar desesperada, porque acho que é muito tempo. Vocês já estão... É tudo uma cultura, né, Roberto? Aqui no Paraná, pelo menos os meus colegas, aqui em Curitiba, a gente estava muito acostumado com chuva. Tanto que nós já saímos de casa com guarda-chuva, né? Nós saímos com 4 peças de roupa dentro da sacola, né? Frio, calor, chuva, é tudo ao mesmo tempo. Então, por isso, a chuva para nós é tão importante, faz parte desse ciclo. Então, eu colocaria aqui algumas perguntas, né? Aqui colocaram uma aqui, ó, Gogó, boa noite, bom te ver novamente. Pergunto, o que fazer desde já? Você está falando de uma tragédia que está acontecendo. Então, ela coloca, quem falou foi a Maria Antonieta, né? Ela colocou ali, o que fazer desde já? Eu já estou fazendo, estou economizando água, plantando árvore, né? E vamos lá. O que mais, Roberto, que a gente pode estar fazendo para contribuir? Liga o microfone, está desligado seu microfone. Aí. Se insiste muito no âmbito dessa espiritualidade de origem mais cristã, não é? E não é só Francisco, tem muita gente que comunga com ele, é a gente desenvolver essa chamada ecologia integral. E na ecologia integral, todos nós podemos fazer alguma coisa, porque o Papa Francisco insiste nisso, a ecologia integral começa no cotidiano da casa. Então, dentro de casa, nós sempre temos chance de fazer alguma coisa. Na economia da água, aqui em casa a gente passou a usar água de máquina de lavar roupa para limpar chão. Eu, pela vivência do Nordeste, eu não sei deixar uma torneira aberta, eu não sei tomar banho de torneira aberta, eu abro o chuveiro, entro lá, me ensaboo, saio, depois vou lá, né? Eu gasto muito pouca água com banho, com essas coisas. Então, a gente, e como com todo o resto, né? É a questão do lixo, é a questão dos resíduos, é a separação do lixo. Essa cultura da ecologia integral, ela precisa começar a existir na vida da gente a partir do dia a dia da família da gente. Mas ele insiste, não basta só dentro de casa, né? Ela tem que ganhar a rua que a gente mora, tem que ganhar o bairro que a gente mora. Temos que cuidar dos políticos, né, Roberto? Tem que olhar os políticos na nova eleição, ver o que defende, o que cuida. Você tem a questão do poder público, mas ele diz a nossa cidadania tem que chegar a nível global. Claro que você começa onde você está, no dia a dia, né? Eu tenho um problema sério aqui na rua que eu moro, que é o problema do lixo. O carro do lixo só passa 3 vezes por semana, e tem umas pessoas que moram aqui perto, num prédiozinho pequeno, eu acho que elas saem para trabalhar cedo, e elas colocam o lixo na rua desde cedo. Os animais passam e espalham esse lixo na rua. Então, de vez em quando, né, minha família pergunta se eu sou o gari da rua, mas eu sou o gari da rua muitas vezes. Eu pego o balde, eu pego o saco de lixo, eu pego a vassoura, e eu vou lá na rua varrer o lixo da rua, inclusive não só o meu, mas se acumula na casa dos vizinhos. Mas eu trabalho aqui com o nosso grupo que luta pelo saneamento básico da cidade. Nós criamos um grupo desde a campanha da fraternidade. Nós monitoramos a coleta do lixo, questão do lixão, questão do saneamento básico, da coleta de água do esgoto, tratamento do esgoto, as estações de tratamento. A cidade evoluiu muito nesse sentido. Está longe ainda. Conseguimos o aterro sanitário, né? E fazemos essas lutas aqui, que são lutas de todos nós, né? E participando disso. Então, sempre tem alguma coisa para fazer no âmbito pessoal, familiar e comunitário. Sempre há um espaço para... E também, como você disse, não adianta, passa pela luta política, passa pela dimensão de pessoas comprometidas com essas causas, que são as causas comuns.
Isso, agora eu quero fazer uma pergunta para o Milton. Eu acho que seria interessante o Milton falar desse cotidiano É, budista, né? Como é que é porque visto isso? assim, eu sempre tive a visão do budista quando vai fazer meditação na frente da natureza, no momento, né, de comunicação, né, com o seu sagrado, aquela comunicação. Como seria, né, Milton? Como que é essa interação entre o budismo, a natureza, né? Como que há essa comunicação? Tem que ligar o microfone. É uma satisfação ficar aqui ouvindo o Roberto, né? A gente passaria a noite inteira escutando essa visão, né, ecológica e essa visão integral. E parabéns, muito, muito, muito bacana. Mas uma coisa que o Roberto falou, eu vou abordar um pouquinho isso, depois vou trazer a questão prática, né, de como fazer, né? Qual que é a sugestão budista, né, de como resolver tudo isso. O Roberto falou sobre a crise de civilização, isso é perfeito, né? Nós temos um mestre, chama-se Lama Alan Wallace, ele é americano, ele é professor, aluno direto do Dalai Lama, e ele é físico, então é um cientista, né? Ele, numa das falas que, quando esteve aqui em Curitiba, ele falou que a civilização nossa, ela está à beira de se acabar. E ele falou, e se alegrem, porque quanto mais rápido nós destruirmos essa civilização, melhor para todos nós. Quando a gente fala que essa civilização ela tem que acabar, não significa que o ser humano acabe. Existem civilizações possíveis e sustentáveis que estão no Brasil há 500 anos, lutando contra tudo e todos, e se mostra, uma civilização que se mostra totalmente capaz de se adequar às condições terríveis que a gente está deixando para eles. Então, quando a nossa civilização, que ela que ela tem uma visão separativa, visão dual, esse é o grande problema, que é difícil de resolver, porque a gente não percebe isso, mas nós temos uma visão dual. Então, a civilização que tem visão dual, que ela é centralizadora, hierárquica e machista, essa, quanto mais rápido ela acabar, melhor para todos nós, não só seres humanos, assim como toda a biosfera, né? O Lama Santi, que é o nosso mestre, também é professor de física, mestre em física quântica, 25 anos professor da Federal do Rio Grande do Sul, que é a Lama hoje, né, e nos orienta, tem mais de 80 centros no Brasil, e então ele nos orienta que o problema que a gente vive hoje é a visão economicista, a visão econômica, né? Então, para nós precisamos de dinheiro para fazer as coisas. E aí você entra dentro do sistema, né, que já está marcado, né? Então, quando nós temos a visão dual dentro dessa civilização e mais a economia, nós acreditamos que dinheiro é resposta a tudo. E não é, né? O Raul Seixas, ele fala assim, se aquilo que você... Raul Seixas, o Cornélio, é um roqueiro, maluco, beleza, aqui do Brasil, vale a pena você procurar aí no YouTube, ele é maravilhoso. Então, o Raul Seixas diz o seguinte, se o que você quer é aquilo que você pensa e faz, você pode muito mais. E exatamente isso é perfeito e profundo. Se aquilo que eu quero é aquilo que eu penso e faço, né, com foco, eu posso tudo. Mas o que você quer? Não? Essa pergunta básica é a que a gente deveria estar fazendo, né? O que é que eu quero? Então, antes de dar saúde, dinheiro, emprego, educação para o povo, o que a gente quer que ele faça? Que ele vote para um sistema econômico? Então, à medida que você tem fama, dinheiro, poder, beleza, saúde, sucesso, você acha que a pessoa vai estar mais feliz? Não vai.
E se você acha que a pessoa tendo fama, poder, dinheiro, beleza, sucesso, ela vai fazer alguma coisa para melhorar a civilização e o planeta e a relação humana? Não vai. Porque ela vai sentir que dinheiro é bom, mas é pouco. Saúde é bom, mas a minha saúde só vale quando os outros estão doentes, né? E assim por diante. A fama é boa desde que os outros tenham problemas, né, de comunicação. Então, se nós dermos tudo o que o povo quer, por isso que a questão não é política, né? Porque a política simplesmente é um reflexo daquilo, da visão dual que nós carregamos. Se nós dermos tudo que o povo quer, ou que nós queremos, nós vamos piorar o mundo. Nós vamos ter os Estados Unidos mais o Brasil, né, acabando com mais 1/3 do planeta inteiro. Se o mundo inteiro consumisse nos padrões americanos, já estaria faltando planeta. Se o Brasil assumisse os mesmos padrões americanos de consumo, através de fama, poder, dinheiro, beleza e sucesso, nós estaríamos em guerra, porque não teria mais planeta nenhum para nos sustentar. Então, acho que essa é a visão, né? Que dinheiro não é sinônimo de saúde, de felicidade, né? Porque existem pessoas que têm dinheiro e não são felizes. Agora, se eu tenho dinheiro e estou insatisfeito, o problema não é o dinheiro que eu tenho, e sim o que é que eu pretendo fazer com ele. Então, se eu tenho dinheiro e uso esse dinheiro para beneficiar as pessoas de uma melhor maneira possível, com absoluta certeza, esse dinheiro vai fazer bem para mim e vai fazer bem para toda a humanidade, né? Então, qual que é a sugestão budista? Se você não sabe o que faz, pare de fazer. Na verdade, essa é a fala da Seven, que é a filha do Dr. Suzuki, que veio na Eco 92 aqui. Ela tinha 14 anos e fez esse discurso. Se vocês não sabem o que faz, por favor, não façam nada, porque o que vocês estão fazendo está piorando a condição de vida da nossa juventude. E ela tinha 14 anos em 92. Então, hoje, nós continuamos sem saber o que fazer. E a gente tenta fazer. Mas tudo que a gente faz é com a visão dual, é com a visão economicista. Então, para. É só nesse momento que a meditação surge. Porque você para e diz, nossa, tudo que eu quero fazer só vai piorar a situação. Aí, quando eu paro e perco as certezas que eu carreguei, que eu acumulei ao longo da minha vida, pode surgir alguma alternativa que seria inconcebível enquanto a gente está em movimento dentro de uma direção que as escolas, que a civilização, que a sociedade nos impõe. Nossa, então, muito bom, gostei, Milton. Para de fazer. Tem uma não é só isso, né? Primeiro para. Primeiro para. Depois a gente vai ver o que seria melhor. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, agora eu não lembro quem que falou, mas eu só lembro da frase, que fala assim, se você diz que sabe fazer e não faz, você continua não sabendo. Eu acho muito interessante isso. Beto, você levantou a mão? Está desligado o microfone. Falei que primeiro é um prazer ouvir vocês, mas que na verdade não é um prazer, porque eu vi sobre crise hídrica, sobre essas situações às quais nós humanos temos submetido o planeta, não é muito agradável, né? Tá? Esses dias eu li uma reportagem que isso que o Gogó coloca, 20% dos poços subterrâneos estão com possibilidade de secar, na verdade. Estamos vivendo... Tá? Além disso, o quanto que estas chuvas que têm caído também, vem com outros produtos, né? Como próprios agrotóxicos, na verdade, né? Tá? Em nossas agriculturas, enfim, tal. Ou seja, quanto que... E, além disso, quanto que nós, seres humanos, tá? Temos poluído. Ou seja, o que eu estou querendo... o Milton coloca uma coisa muito importante, quer dizer,
parece que o ser humano, eu me pergunto, na verdade, qual é o ponto da consciência do ser humano? Apesar de toda a mídia fala, mas fala de que forma, né? Mas fala, tá? A gente tem visto algumas reportagens muito interessantes, inclusive no próprio Fantástico, na verdade, tem saído coisas interessantes, enfim, então, existe uma equipe, apesar de ser Globo, né, eu tenho muitos questionamentos, eu acho que a maioria nós temos, mas dentro do Fantástico tem uns programas muito interessantes, eles têm feito umas séries muito interessantes, eu não me lembro o nome da série agora, mas eles vêm trabalhavam com floresta, trabalhando período com água, enfim, então, e que são coisas que não são dissociadas, que já foi colocado aqui. E isso que o Milton colocava, né? Quer dizer, o ser humano, se estivéssemos no consumo americano, nós precisaríamos de 4 planetas, né? Tá? E o que nós, efetivamente, como seres humanos, como pessoas, parte da sociedade, podemos estar fazendo, né? Tá? Porque que estratégia tomarmos, que ação podemos... Tá? Ok, a crise está aí, mas e aí? Tá? Então, eu coloco essa pergunta aberta, eu sei que ela é bem aberta, na verdade, mas, assim, para que vocês possam dar algumas dicas, como vocês já deram algumas, mas que a gente possa aprofundar um pouco mais nisso. Quem quer começar? Vamos começar com o Gogó, porque foi o Milton que começou falando, pode ser, Gogó? Na outra fui eu que comecei falando, não? Não, foi o Milton? Mas, não, eu digo, nas falas foi o Milton que começou a falar e depois você... Tá? Mas qual é o foco maior que você gostaria de, nesse raciocínio teu? Qual o ângulo que você gostaria mais? Eu gostaria de saber o seguinte, o que os seres humanos, nós seres humanos, porque nós sabemos que o relógio está contra nós, na verdade. Tá? E neste momento, em relação à nossa... o que a gente pode estar efetivamente construindo para que as pessoas possam tomar consciência, que a gente possa ter comportamentos, você falava do banho, por exemplo, tá? Você citava, tá? Que ideias vocês trazem, tá? Que a gente possa ajudar a fazer a nossa parte, tá? Né? O Papa Francisco, ele costuma usar uma frase que eu acho impressionante, inclusive. Ele diz assim, se tardar mais, tarde demais. O momento da reação tem que ser agora. Agora é uma reação global, né? A gente tem também os limites da gente. Essa fala do Milton, que ele trouxe do cientista americano, né, que a crise venha logo, isso seria bom para uma parte da humanidade, pelo menos, e para a própria biosfera, é um raciocínio que eu não tinha ouvido ainda. Normalmente, a gente fala em reagir para protelar isso, né? Para prosseguir. Ultimamente, eu participo de um grupo que chama Novos Paradigmas, e a gente lá reflete muito sobre essas coisas. É um grupo, tem o Frei Beto, o Boff, o Ladislau Dubar, alguns geógrafos, gente do mundo da ciência, mas são saberes muito variados, mas geralmente do mundo científico e também do mundo teologal, né? E esses dias, então, entrava um debate sobre a questão da esperança. A Semana Social Brasileira está falando muito a partir do Terra até que trabalho do Papa Francisco sobre essa esperança. E aí se usando muito esse verbo do Paulo Freire, do esperançar, né? E a gente, outro dia, estava num debate bom, porque eu dizia assim, olha, o evangelho, a fé cristã, o nosso vocabulário não pode ser um jogo de ilusões. O evangelho não é um livrinho de autoajuda. Para a gente, diante do peso da realidade, a gente
encontrar alguns elementos de fuga, alguns elementos de escape. A primeira coisa que eu acho fundamental é o seguinte: a situação é grave, é trágica, né? E nós já estamos metidos nisso. Não é que isso vai chegar, já está chegando. Aonde esse vírus? Morreram já quase 600 mil pessoas. Né? Eu posso falar aqui de casa, eu peguei o vírus junto com a minha mulher no mesmo dia. Em 3 ou 4 dias eu estava bem, não tinha mais nada. Mas a minha mulher evoluiu, até minha mulher virar óbito. Então, eu não tenho como dizer que isso não é uma tragédia que não chegou dentro da minha casa. Levou meu companheiro embora. Então, isso já está posto. No mundo inteiro, eu nem sei quantos milhões que já morreram. Parece que já chegou perto de 4, 5 milhões. E ainda estamos longe de chegar num ponto de que isso se torne uma coisa mais endêmica do que essa coisa epidêmica que está aí, né? Então, vamos dizer assim, eu acho que a primeira coisa nossa é a gente refletir com sinceridade. A situação é grave, o modelo de civilização que a gente tem é grave, ele é predador, ele é insustentável, não é? E nós temos que ter coragem de dizer isso. E outra, nós temos que ter coragem de conversar isso com sinceridade com as pessoas com quem nós podemos conversar. Né? Então, o ambiente de formação ele tem que ser um ambiente de formação que leve em consideração essa gravidade. Agora, outro dia eu termino aqui, uma declaração do Edgar Morin, certamente muitos aqui já ouviram falar, aquele pensador francês, que é o chamado teórico, um dos teóricos do chamado pensamento complexo. Ele tem mais de 100 anos, o Morin. Aí, diante dessa situação, ele colocou a experiência de vida dele. Ele falou assim, olha, eu vi a Primeira Guerra, eu vi a Segunda Guerra, eu vi a Guerra Fria, eu vi as ditaduras, e em vários momentos da história parecia que tudo estava para se encerrar, né? Tudo estava para ser concluído ali. E, entretanto, a humanidade sobrereagiu. Então, você tem alguma possibilidade aí que a história ensina que a humanidade tem uma certa capacidade. Um dia eu conversava sobre essas mudanças climáticas, numa assembleia da CPT, com Pedro Casaldário, foi pelo ano 2000, e ele queria entender melhor o que isso significava. Eu fui contando isso que a gente está conversando aqui agora, né? A devastação do planeta, o aquecimento global, a elevação da temperatura, o efeito estufa, os prognósticos dos cientistas do aquecimento, uma sociedade de consumo desmesurada, tal, que pode levar ao fim da humanidade. Tal. Eu nunca mais esqueci disso, porque ele reagiu, ele falou assim, não é assim, não. Ele era muito cordato, Pedro, assim, mas ele reagiu bruscamente. Aí ele falou assim, a humanidade não é suicida. A humanidade tem o DNA de Deus. Então, vamos dizer assim, tudo indica que nós estamos indo para um colapso de civilização. Isso nós não podemos negar. Eu acho que a gente tem que colocar isso claramente na pauta. Mas nós temos que ter abertura para possibilidades de que seja diferente. Agora, vamos ter que fazer essas lutas a partir, como diz Francisco, a partir do cotidiano, até as lutas mais globais que nos couberem e no qual nós podemos participar. Nesse momento, eu acho a formação fundamental, desde que ela seja bem feita e bem refletida. Muito bom, isso mesmo. Quer colocar também seu ponto, seu Nilton? Eu gostaria, sim. Deixa eu lembrar a questão do dia 7 de setembro, né? A gente comemorou a independência do Brasil. A palavra independência é uma palavra pressupostamente dual, né? Se eu tenho independência de alguma coisa. Então, até algum tempo atrás, seria interessante, justificável você falar de independência de um país. Hoje, os países não são independentes, eles são interdependentes.
ou nós mudamos a linguagem, ou a gente não entende, não está entendendo o que a gente vê nos noticiários. Então, a independência é impossível hoje. Nós estamos totalmente vinculados a uma estrutura global, né? Não só ecológica, assim como financeira, então, e política. A questão, por exemplo, da liberdade, né? Essa civilização que está em crise, ela acredita que liberdade é você fazer o que você quer, né? E no budismo, fazer o que você quer é prisão, porque aquilo que você quer e você se obriga a fazer porque você é prisioneiro dessa vontade. E às vezes, e é bem provável que muitas das vezes essa vontade não seja interessante para você e nem para a humanidade, né? Se eu tenho uma vontade louca de me drogar, então eu faço porque eu tenho liberdade, né? Mas isso não é bom para mim, nem para os familiares e nem para a humanidade. Então, para o budismo, o fato de você brigar pela tua liberdade sem medir consequência com as pessoas ao teu redor e o planeta, isso é prisão. Então, se eu entendo que eu não segui o impulso, isso é liberdade, como nós fizemos na meditação, a gente começa a entender que nem tudo aquilo que eu quero, que eu gosto, deve ser feito. E nem tudo aquilo que eu não gosto, ele deve ser evitado. Porque tem coisas que eu não gosto e deveria fazer, para o meu bem, para o bem de todos. Mas como nós podemos fazer com que as pessoas entendam que a sua vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, talvez não seja interessante, né? Você pode dar dinheiro, poder para essa pessoa, ela vai fazer mais daquilo que não deve. Então, a gente acredita que nós temos que dar um passo para trás, parar o que está fazendo e analisar a prisão que nós estamos submetidos, que é a nossa própria formação, que faz com que a gente veja o mundo de uma certa maneira. Não importa se essa visão é de esquerda ou de direita, né? Porque todas elas vão estar imersas dentro de uma visão dual, onde o sistema econômico ele é a grande solução para tudo, né? Onde todos saiam beneficiados, né, seu Milton? Exato. Esse é o ponto fundamental. E a questão da esperança, no budismo, a esperança ela não é totalmente positiva. Porque quando você tem esperança, você tem medo. Então, a esperança ela é vista assim com muita cautela, porque atrelada a qualquer esperança que a gente venha a ter, nós temos um cabedal de medo tão forte e tão intenso quanto a esperança que a gente vem a alimentar. Então, quando eu olho, esperança e medo é dual. Por isso que a gente para, senta e olha, né? Algumas esperanças elas são boas, outras esperanças não, né? Então, quando a gente transcende a linguagem dual, a gente começa a ter uma visão de um panorama ainda não condicionado pelas nossas próprias estruturas civilizacionais. Então, é isso. Nossa, tanta informação, ainda bem que está gravado, depois eu vou ver com calma todos os detalhes, porque é muita informação. Nós estamos chegando ao fim, né, desse momento, nós gostaríamos de ficar aqui a noite toda discutindo, nós teremos mais 2 outros encontros, né, até o final do mês, no dia 22 a gente vai ter o islamismo e no dia 29 vai ter o cristianismo, né, e cada um nos seus momentos de fala. Então, eu agradeço demais. Oi? Fala, Beto. Só queria, eu postei no grupo agora o CEPAT, que eu acho que muitos aqui conhecem, que é ligado ao Instituto Humanitas, tá? Aqui de Curitiba, a gente tem trabalhado a questão, se não me engano, a cada 2 meses, a cada 40 dias, a questão da crise sistêmica, complexidade e desafios planetários. Neste sábado, às 10 horas da manhã, nós teremos a presença do Ivo Poleto, que é amigo do Roberto, né, Roberto? Tá?
ligado às pastorais sociais, assessor de vários movimentos, Caritas, inclusive e tal, e vai estar falando sobre direitos da natureza frente ao ecocídio, tá? Inclusive também você pode, ali tem como é que chama? Aqueles quadradinhos, fugiu o nome, para você tirar foto e entrar na imagem, entrar no site. QR Code. QR Code. Obrigado, QR Code. Tem um QR Code, você pode entrar no site do CEPAT, e você vai encontrar todas as outras gravações também. Tá? É um material muito interessante que está sendo feito, e vai ser quanto live, né? Você pode assistir as lives anteriores, mas também você tem então vai ter a fala do Ivo Poleto e depois aberto também para perguntas. Tá? Vai ser um momento também muito rico, muito bacana. O Ivo é um cara muito legal, como os nossos convidados. Aqui, nessa sala aqui, todos são muito especiais. A gente tem 2 pessoas aqui, inclusive o Luiz Beltrão, que está aí, né, Luiz? Tá? Que na próxima semana vai estar com a gente, né? Tá? E está acompanhando desde o primeiro, está sempre aqui com a gente. Eu vi também por aí o Luiz também não está por aí? Que teve com a gente no primeiro encontro, tá, né, Luiz? Eu não sei se continua. Estou por aqui, tá aí, estou por Luiz aqui. Berico, tá? Aqui com a gente também. Os Luizes. Estou aprendendo muito. Os Luizes. Que legal. Tá. Então, só para dar uma boa-vinda a esses companheiros nossos aí, amigos e amigas. Então, e semana que vem, as próximas semanas, a Eva já deu a programação. Mas eu queria chamar a atenção sobre o Ivo Poleto. Gente, olha, tá na programação lá, ajudem a divulgar para os amigos, tá? Também vai ser um momento muito rico. E queria convidar, Milton, para colaborar conosco e ajudar e estar presente no dia 3 de outubro. Nós estaremos encerrando o Retiro Inaciano, que a gente está fazendo a congregação do Padre Adroaldo Palaoro, às quintas-feiras, tá? E com alguns textos reflexivos, mas a gente pensa em terminar, nós iremos terminar este evento e também o retiro no dia 3, com uma celebração, porque é aniversário de 1 ano da Fratelli Tutti, inclusive, tá? E então estamos convidando também as religiões, os amigos, todos os nossos membros aí a estarem juntos, e gostaríamos muito que vocês estivessem. O Roberto Malvese também está convidado, tá? Convidando a todos. Então, nós vamos estar celebrando a Fratelli Tutti, tá? Nesse dia aí, com a presença de algumas religiões, tá? E temos que ainda pensar na estrutura dessa celebração, que ainda não foi pensada, tá? Temos que pensar nela. O Roberto quer falar, acho que tem mais um que você falar, Roberto? Não, só dizer que amanhã nós temos uma reunião aqui do pessoal do Vale do São Francisco, o Ivo vai estar junto, com o Eduardo Acosta, do Equador, né? Nós vamos começar a trabalhar os direitos do Rio São Francisco. Vamos começar a fazer uma experiência prática de ver como colocar os direitos da natureza em legislação, o que fazer e tal. É uma experiência interessante. Vamos começar. Por acaso, Dodô, eu estou trabalhando com isso neste momento lá no Congresso Nacional, lá no Senado. Então, se quiser uma ajuda nisso, eu estou escrevendo um projeto de lei sobre isso, uma PEC. Eu coloco lá, Luiz, amanhã na reunião. A reunião amanhã é mais, como diz, mais restrita para formar um grupinho que vai desencadear o processo, né? Mas o Ivo está no meio e eu participo lá do grupo do Fórum de Mudanças Climáticas e desse grupo que pensa aí os direitos da natureza. Mas, ok, é bom saber. Você está lá no Senado, né? Estou. Ótimo. Vou anotar aqui, aí amanhã eu coloco isso. Oi, Milton. Levantou a mão lá. Fala, querido. Então, bem rapidinho. Eu fazendo uma leitura assim, eu acho que fui meio pessimista e contundente, mas eu acho que o público tem ombros para suportar isso e até fazer um bom uso, né, dessa visão um pouco pessimista. Mas eu só queria deixar uma visão positiva, né? O Lama Santen, ele diz que nós somos a primavera, né? Que adivinha, nós somos uma flor que adivinha a primavera que está surgindo.
Então, para nós, talvez hoje a gente não consiga entender essa primavera, mas nós somos a emanação dessa primavera como um primeiro surgimento. Aqui somos todos um belo jardim, então, né, Simil? Isso. Então, terminando, eu vou colocar aqui uma breve poesia que fala assim: a água é minha amiga, com ela posso contar, para lavar, tomar banho e minha sede matar. Vamos todos protegê-la e a natureza preservar, resgatar suas nascentes para ela não faltar. Não fique triste, amiga água, de você vamos cuidar, conscientizar a humanidade para que a vida ela sempre possa nos dar. Então, termino o nosso encontro de hoje, refletindo mais um pouco a respeito da água. Muito obrigada, uma boa noite, que todos